Uma boa noite a todos vocês, mais uma live aqui, e uma live sempre diversificada, sempre levando muita leveza, com assuntos sérios que a gente deve se preocupar na nossa vida. E hoje a live é com a doutora que é especialista em demência, em geriatria, a doutora Carolina Saad, que já está aqui, e eu já vou chamá-la para participar desse bate-papo. Cuidados com a demência, se qualquer um pode ter demência, a gente vai saber tudo com a doutora. Boa noite, doutora, tudo bem? Olá, boa noite. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Tudo bem? Muito Tudo obrigada bem. pelo convite, viu? Obrigado você por ter esse convite. E aqui, deixa eu ver, a Medeiros Maria de Fátima. Boa noite, boa noite. Bem, doutora, eu quero que as pessoas que não te conheçam, você pode se apresentar para elas. Bom, primeiramente, boa noite. É um prazer, né, poder falar da geriatria, essa especialidade que, graças a Deus, está tomando cada vez mais espaço, vem com tudo, cada vez é mais valorizada e ainda mais sobre demência, que é um tema que sempre foi muito negligenciado. E agora a gente encontra um espaço para falar sobre isso e dar a devida importância. Bom, eu sou médica, né? Formada na Faculdade de Medicina de Santos. Depois eu fiz clínica médica, residência em Catanduva. Fiz clínica de geriatria em Rio Preto, na FAMERP. E por fim, nesse meu último ano, eu fiquei um ano no HC, né, na USP em São Paulo, fazendo uma especialização só em demência, memória, raciocínio, cognição e tudo. Já Então vamos é a entrar área. que você atua. O que é a demência? A demência, ela é quando a gente tem uma deterioração das funções cerebrais, né? Então, pode ser tanto no âmbito de memória, quanto no âmbito do raciocínio, quanto no âmbito de linguagem, né? Geralmente em dois domínios, dos nossos cinco domínios, que leva a um prejuízo nas nossas funções do dia a dia. Então, necessariamente tem que ser um declínio da pessoa em relação a ela mesma e que ela perca a funcionalidade. Então, ela tem que deixar de fazer coisas que antes ela conseguiria fazer por questões cognitivas. Então, por exemplo, a pessoa. Um exemplo de pessoa que tem essa doença, demência. Por exemplo, assim, uma pessoa, uma mulher que sempre foi, vou falar de mulher porque a demência mais comum é por Alzheimer e Alzheimer é mais comum em mulheres, né? Então, uma mulher que sempre foi professora, sempre cuidou das finanças, né? Em algum momento da vida ali, com seus 65, 68 anos, ela começa a ficar mais repetitiva, ela começa a não saber mais que data é, ter um prejuízo, assim, de não saber datas de calendário, esquecer aniversários, se desorganizar com finanças. Então, coisas que antes ela fazia, ela ter um prejuízo nisso e não conseguir mais ter esse tipo de independência para as atividades complexas, né, instrumentais, por questões cognitivas. Então, isso seria uma pessoa com demência. A principal causa por Alzheimer, né? E Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, é uma doença que ela vai evoluindo conforme o tempo vai passando. Então, ela vai piorando e a pessoa vai perdendo cada vez mais essas funções. Então, não tem como separar o Alzheimer da demência. A demência sempre vem acompanhada com o Alzheimer, isso? Na verdade, então, a demência ela é um termo guarda-chuva. Então, a demência é essa perda das funções cerebrais, né, que causa no prejuízo da pessoa. E tem várias causas, tem muitas causas de demência. Mas a causa mais comum de demência é a demência pela doença de Alzheimer, né? Hum. Mas não é toda demência que é Alzheimer. Ah, tá. E também não é todo Entendi. Alzheimer que dá demência, mas aí é um tema. Aí são novas definições que vêm surgindo em relação à doença de Alzheimer versus demência na doença, mas aí eu acho que é um pouco mais. Mais profundo. Eu acho que vai Demência, então, confundir mais do que ajudar as pessoas. demência na popular, então, é a pessoa que fazia alguma coisa e agora não consegue fazer mais, não por força, mas por questões cerebrais. Então, uma pessoa que
cozinhava um bolo de chocolate todo dia, ela acaba esquecendo a receita do bolo de chocolate, colocando outras coisas que ela não colocava, e isso pode ser caracterizado como a demência. É claro que é muito profundo, mas para o lado mais popular para a gente entender. E isso é só, eu sei que você é geriatra, é só para idosos, mas assim, a demência é só na parte de idosos ou a gente já vê uma demência para um adolescente, para um jovem, para um adulto? Pode ter isso? Pode, pode sim. Tanto que, né, nesse fellowship, nessa complementação que eu fiz no HC, ela não se restringia só a idosos, né? Porque nós ficávamos com o pessoal da neurologia e da psiquiatria. Então, a gente pode, genericamente, assim, dividir a demência entre pré-senil, que são demências que começam antes dos 65 anos, e demência que senil, mas a gente não existe, na verdade, o termo de demência senil, mas as demências que não são em pacientes abaixo de 65 anos, né? Então, a gente sabe que demências que começam antes dos 65 anos, elas são altamente genéticas. Então, geralmente são famílias que todos têm demência, né? Que são por mutações genéticas. Então, nós tivemos já pacientes jovens de 35 anos com Caramba. demência, né? E aí a gente sabe que tem um teor genético altíssimo, a chance da pessoa ter é muito grande se ela tiver a mutação daquele gene. Caramba, então por genética já acontece a demência em jovens, em adultos jovens, já dá para perceber. Mas a maior parcela da população que tem demência é de pessoas idosas, né? Exatamente, porque o maior fator de risco para se ter demência é a própria idade, é o próprio envelhecer. Por ter um comportamento cognitivo do cérebro, e eu não sei se é verdade, você já me ajuda. Já é verdade que quando é eliminado um neurônio, a gente não recupera outro neurônio? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Então, essas destruições que acontecem dentro do cérebro, elas são irreversíveis, né? E é assim que o Alzheimer, por exemplo, atua. É uma proteína que se deposita primeiramente ali na região da memória, né? Que é a clínica mais comum do Alzheimer, é de ser de uma apresentação de perda de memória, e depois ela vai se espalhando. E aquilo não tem reversão, né? A gente consegue ter auxílio no controle de comportamento, controle dos sintomas, mas reverter, infelizmente, a gente ainda não consegue. Então a demência também a gente não consegue reverter ela. Não, a gente não consegue reverter, infelizmente, é uma doença neurodegenerativa, né? Progressiva e que ela caminha para a perda de todas as funções. Isso nas que a gente fala também tem algumas outras definições. Por exemplo, a demência que não é neurodegenerativa, por exemplo, uma demência causada por um derrame. Uhum. Eu acho que até a doutora Rony, uma geriatra, ela que fez a live com você, Sim. falou sobre essas placas de gorduras, né? Ah, não. Enfim. A gente nem entrou nesse assunto. Se você Ah, quiser entrar. não. Não. A Alessandra Batista está falando que a entrevista está maravilhosa. Pode continuar. Ah, que bom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, ou se eu estiver falando alguma coisa, né, que não seja compreensível. Como que esse, Então, como que essas células. Então, cada célula do cérebro. Vamos tentar deixar bem popular. Assim. Deixa eu perguntar aqui. Tá, daqui a pouco eu pergunto. Vamos deixar um pouquinho mais popular para o público entender. O cérebro tem os neurônios, que são as células do cérebro, isso? E o que acontece com isso. essas gorduras? Aí, por exemplo, assim, do mesmo jeito que a gente tem os vasos, né, os vasos do coração, e uma pessoa pode infartar por entupimento dos vasos, o cérebro também tem seus vasos. Então, a mesma coisa que leva a pessoa, praticamente as mesmas coisas que levam uma pessoa a infartar, ter um infarto no coração, levam ao derrame na cabeça. Ah, tá. E é praticamente como o derrame na cabeça, como se fosse um infarto do coração. Então, isso é causado por pressão alta, diabetes não controlado, tabagismo, né, cigarro. Então, isso são fatores de risco tanto para o infarto do coração quanto para derrames no cérebro. E esses derrames no cérebro, esses vasinhos entupidos, eles causam também, podem causar uma clínica de demência.
Então, podem causar uma perda das funções do cérebro e não ser uma causa que a gente fala neurodegenerativa. Então, é uma coisa que não iria indo devagar, devagar. Um insulto ali e pode ficar estável, dependendo de como for. Causada por uma doença. Então, o derrame Isso, vai desencadear a demência. isso, O exatamente, Paulo, exatamente. eu não sei se tem a ver com a sua área, mas o Paulo Nascimento perguntou assim: boa noite, abraços, eu sou paraplégico há 10 anos e sinto muito ardor. E o que faz para diminuir o ardor? O ardor. Oi, Paulo, boa noite, tudo bem, querido? Querido, eu acho que assim, nesse caso, né, a gente fala que o exame físico, ele nada substitui ele, né? Teria que ver, né, se você usa fralda, se você depende de fraldas, como estão os hábitos de xixi, como estão os hábitos de cocô, né? Como tá a troca dessa fralda, caso ele use, né? E uma avaliação proctológica, né? Seria o ideal, até dermatológica. E no Então, não médico, né, doutora? substituir a orientação, o exame O presencial. Silas está dando boa noite. A doutora Maria Fernanda da Cury, que eu acho que é sua colega, que é geriatra, está falando que a explicação foi maravilhosa. O doutor, cadê? Oscar Cruz também está dando um boa noite, um abraço dos Estados Unidos. Ó, a gente tá internacional, doutora, Oh, hoje. de onde será que ele está? Oscar, coloca aí de que lugar você tá. Você atende em que cidade? Que eu nem perguntei. Eu atendo em São José do Rio Preto e São José. região também, que é a E, minha cidade. e com teleconsulta também ou não? Olha, a gente faz teleconsulta, mas assim, a gente já deixa bem claro que a avaliação presencial na geriatria, ela Importante. é indispensável, ainda mais cognitiva, né? Às vezes, por exemplo, a gente faz uma primeira consulta presencial, né? A gente pode ajustar algumas medicações, a gente pode ter um retorno por teleconsulta de segurança, saber como o paciente tá, né? Tem coisas que nós conseguimos sim fazer por teleconsulta, mas não substitui o tratamento, o atendimento médico. Mas tem suas indicações específicas e ajuda bastante também a gente a lidar com o paciente. O doutor Oscar está em Miami. Miami, que Temos também chique. Alagoas, temos o mundo todo aqui assistindo e para saber mais sobre a demência, que é muito importante. E só um exemplo é o derrame. Tem outra doença que também pode provocar uma demência? Qual seria? Tem sim. A gente tem o Parkinson, né? Então, o Parkinson, ele é uma doença que é mais motora, né? Que pode dar tremores, que as pessoas, é o que mais, as pessoas conhecem mais o Parkinson por conta do tremor, mas nem Sim, sempre verdade. é mais o tremor que dá. Pode dar mais rigidez, a pessoa fica rígida, quedas constantes, os movimentos ficarem lentos. E geralmente, depois de alguns anos da doença de Parkinson, você pode ter a demência pela doença de Parkinson. E aí é um outro tipo de proteína, porque o Alzheimer, né, é a proteína que a gente chama de proteína amiloide, que ela é a causadora. Junto com uma outra proteína tal, se deposita no cérebro, vai espalhando, né, e a doença vai evoluindo. E dependendo de onde se deposita, é onde começa a doença, que a gente falou que é na memória, e depois espalha por todo o cérebro, que é quando a pessoa vai ficando cada vez mais dependente, depois terminar a camada, né? E tem os estágios da demência. Já, por exemplo, tem dois tipos de demência, que é a de Parkinson e a de Levy, que elas compartilham a mesma proteína, que chama alfa-sinucleína, que é a doença que poucos sabem, mas que o ator Robin Williams teve. Ah, tá. Para quem não sabe, você pode falar um pouco dessa doença. Como que é? Pois é. Essa demência, né, que a gente fala com corpos de Levy, é a segunda causa de demência causada por proteínas, né? Então, não estou falando da vascular, que a vascular é super comum, é a segunda causa mais comum. E é causada por essa proteína chamada alfa-sinucleína. E essa demência com corpos de Levy, ela é praticamente prima do Parkinson, a gente fala, né? Então, o paciente começa a ter alucinações visuais, então começa a ver coisas que não existem, crianças,
é muito assim, bem formado, bem complexa as alucinações mesmo. Pode interagir com isso, e junto tem os sintomas motores, como o do Parkinson, né? Então pode ter tremor, pode ter quedas. Pode ter rigidez, né? Os movimentos mais lentos. E tem uma coisa muito característica dessa demência que a gente fala que é transtorno comportamental do sono REM. Quando a gente dorme, nossos músculos ficam todos parados, né? Assim, a gente tem uma atonia dos músculos, né? Quando a gente entra na fase REM do sono, que é aquela fase bem profunda. E quando você tem essa doença, você não entra nessa fase. Então, se você tem um pesadelo lutando boxe, você vai lutar boxe mesmo, porque você não tem a inibição dos movimentos. Então, você pode machucar as pessoas, machucar teu companheiro da cama, você pode cair da cama. E o Robin Williams, ele só foi diagnosticado depois que ele faleceu com essa demência. E hoje a esposa dele luta muito para que essa demência seja diagnosticada, seja conhecida, né? Porque se na época, talvez, né, ele tivesse recebido o diagnóstico, ele poderia ter sido medicado de uma forma a minimizar esses sintomas, né? E ele não foi, infelizmente. Então, tem medicamentos para minimizar os sintomas, o avanço da demência, é isso? Com certeza. Para as demências, né, de vascular, essas dos vasinhos, dos infartos, né, a principal recomendação são os remédios para colesterol, que é para o entupimento de vasos, em alguns casos aspirina, né, que é tudo que vai machucar os vasos, atividade física, parar de beber, tudo que é fator de risco, assim, para o nosso corpo em geral. E para a demência de Alzheimer e de Lewy, e essa demência de Parkinson também, e algumas outras, tem duas medicações que você usa. Primeiro uma, e depois, quando a fase vai ficando mais moderada, você pode entrar com outra, principalmente para o Alzheimer, né? Que tem mais estudo. E tem outra demência, que é a demência que o Bruce Willis foi diagnosticado com. Eu soube do Bruce Willis que até ele se afastou. E Exatamente. O qual Bruce que. Willis. Pode comentar, pode comentar. Isso. E assim, é muito triste, né, esses atores terem essas condições, mas isso traz muita visibilidade para a doença. Então, quando a gente quer falar sobre uma doença, você ter um ator, né, que é muito importante, muito grande, né, que porta essa doença, isso traz muito mais envolvimento das pessoas Sim. para quererem saber, né? Então, o ator Bruce Willis, ele tem uma demência que se chama demência frontotemporal, O né? que que é Que isso? é uma demência que, a princípio, os sintomas dela mais proeminentes são de comportamento. Então, a pessoa perde o filtro, Ah, tá. Tem perde até uma pergunta referente. totalmente. Ó, tem até a pergunta da Maria Helenisa 82. Meu esposo tem 76 anos e está com mudanças de comportamento. Fica agressivo e tem esquecimentos. Esquece o que ia fazer. Então, é claro que a gente não sei se ele tem demência, o esposo, mas esse é outro tipo de demência, é a mudança de comportamento. A mudança de comportamento, ela pode acontecer em qualquer tipo de demência. Ela é muito comum nas demências, né? É muito difícil uma demência não cursar com alteração de comportamento, né? Por quê? Porque você imagina a gente se colocando no lugar dessa pessoa, né? Você começa a esquecer as coisas, você percebe lá no fundo que tem alguma coisa errada. Você já não consegue fazer coisas como você conseguia, você tem problemas de raciocínio, de pensamento. Então, isso causa um sofrimento muito grande dentro, né, do paciente. Não só por essas questões, mas por questões de química também que acontecem na demência. Então, os sintomas de comportamento são extremamente comuns à demência, principalmente porque os familiares às vezes acham que o idoso está esquecendo e está fazendo aquilo para provocar. Então fala, eu já te falei isso 1000 vezes. Então tem muito confronto, né, pelo familiar não saber lidar com aquela situação. E isso é o que mais causa o embate, que mais causa alteração de comportamento.
Também porque com o tempo, né, eles perdem a capacidade de se expressar. Então, vamos supor, ele tá com vontade, tá com fome ou com frio, mas depois de algum tempo ele não consegue mais falar, estou com fome, estou com frio. Então, ele vai verbalizar aquilo da forma que ele consegue, que é ficando agitado, ficando agressivo, né? Então, Entendi. são muito comuns essas alterações de comportamento em todos os tipos de demência. É porque geralmente as pessoas falam assim, ah, tá velho mesmo, ah, velho é esquecido, velho, e acaba confundindo as coisas e não levando para um profissional para fazer um exame. Então, sempre é bom sempre fazer um check-up, sempre ter o acompanhamento de um médico, de um geriatra, para saber se tem que ter o exame da demência. Tem um exame específico para demência? Ó, você falou exatamente tudo, né? Você falou uma coisa muito importante, que as pessoas normalizam muito, né? Sim. Como se fosse normal da idade esquecer, como se fosse normal ter limitações, né? E não é normal, né? A gente não espera que daqui 70 anos a gente, né, vá ficar disfuncional, Verdade. certo? Né? Então, dos exames, é assim, quando a gente tem uma suspeita, a gente faz a história clínica, colhe a história daquele paciente, né? Então, principalmente com o informante principal, porque muitas vezes o paciente, ele não tem o insight da própria doença, que a gente chama de anosognosia. Então, às vezes, você leva o paciente com demência dificilmente vai procurar o consultório. Primeiro, porque às vezes ele já está no momento que ele não vai conseguir, né, chegar no consultório, ele também não tem insight de que ele está doente, que ele está esquecido. Então, ele não entende o que ele está fazendo lá, né? Então, você sempre precisa ter um acompanhante, uma pessoa que conviva com ele para dar as informações. Olha, ele não consegue mais fazer isso porque ele se esquece. Ele vê TV, mas ele não consegue depois falar o que ele acabou de assistir. Ele não sabe quem é o presidente, ele não sabe quais são as guerras que estão acontecendo. Então, ele já não consegue mais se manter em dia. Então, você precisa fazer uma história clínica, né? Você precisa ter informação ali do acompanhante. Você precisa fazer os testes cognitivos que a gente faz no consultório e de uma forma mais refinada, tem as avaliações neuropsicológicas que são com os nossos colegas neuropsicólogos. E junto com aquilo, a gente colhe exames de sangue para ver se tem alguma coisa que pode estar contribuindo com aquele problema de pensamento. Então, para ver se não tem um problema da tireoide, né? Para ver se não tem uma depressão. Às vezes o paciente está super deprimido e está desatento. E aquilo está Hum. prejudicando os pensamentos dele, o raciocínio. Às vezes pode ser uma depressão muito grave. Você consegue tratar a depressão e a pessoa consegue ficar bem Que depois. não é demência, que as pessoas vão generalizar que é demência, mas não é, é uma depressão ou alguma coisa, né? É... Exatamente. Olá, Paulo, olá. Sobre dor de cabeça, um pouco com frequência, tem a ver com esse assunto, sim ou não? Olha, diretamente, não, assim, diretamente a gente não tem nenhum tipo de relação de dor de cabeça com demências. A Freitas está falando informações pertinentes que nos ajudam a entender essas doenças que estão cada vez mais presentes em nossa família. É verdade. Cada vez mais a demência, assim, o conhecimento sobre demência está ganhando espaço, por isso que eu chamei a doutora para falar sobre o assunto, que a doutora é carismática, bonita e domina o assunto muito Obrigada. bem e a gente precisa saber de uma forma leve e divertida para vocês e cuidar dos nossos familiares e também cuidar da gente. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para, por acaso, não despertar a demência no nosso cérebro? Nossa, essa pergunta foi tudo de bom, viu? Porque saiu um estudo que primeiro foi feito na Inglaterra, de que se a gente sumir com 12 fatores de riscos, a gente consegue erradicar em até 42% das demências. Esse estudo foi feito na Inglaterra. Então, o que pensaram? Nossa, se a gente fizer em países subdesenvolvidos,
vai ser muito mais o potencial de prevenção, porque a gente tem muito mais coisas para tratar aqui em saúde. E pois bem, esse estudo foi reproduzido, né, por uma geriatra e outros colegas aí, maravilhosa, por sinal, e foi visto que no Brasil, se a gente sumir com 12 fatores de risco, a gente consegue prevenir até 48% das demências, Legal. né? Aí vamos falar quais são esses 12 fatores de risco para as pessoas pararem de procurar a pílula mágica e, né, o abraçarem. Bom, infelizmente, no Brasil, principal, foi dividido entre região, norte, nordeste e centro-oeste, para não ficar um estudo muito desigual, né? Mas foi visto o Brasil como um todo, e sul e sudeste. Que no norte e nordeste, a baixa escolaridade foi o principal fator de risco prevenível para a demência. Qual? Qual mesmo? Baixa escolaridade, Baixa que é escolaridade. muito triste, né? Bom, Sim, muito triste. A pressão alta também, né? Foi pressão. um fator muito importante. Então, baixa escolaridade, pressão alta, diabetes. Isso tudo falando, se a gente tratar bonitinho, a Sim. gente consegue melhorar a demência. Obesidade, sedentarismo, que é inatividade física, poluição do ar, E né? essa é difícil. Pois é, É complicado. depende muito do centro que você está, né? Eu voltei para Rio Preto por causa disso, tô brincando, mas aqui tem bem menos. Traumatismos crânioencefálicos, então, às vezes, aqueles lutadores de boxe que recebem muita pancada na cabeça. É, Fumar, então, cigarro, bebida alcoólica e o outro foi muito fascinante. Esse foi perda auditiva. Perda auditiva tem Perda auditiva. relação com demência. Não sabia. Que Isso coisa. foi um achado fantástico, Você, fantástico. você sabe a relação? Que relação que tem a perda auditiva com a demência? Então, eles não conseguiram, talvez, elucidar de uma forma tão direta, Ah, tá. sabe? Eles viram que tem uma relação, mas fisiopatologicamente não foi tão elucidado. Mas o que a gente sabe é que pessoas que têm perda auditiva, elas têm menos interação com o ambiente, né? Então, a Hum, troca ali delas vai ser muito reduzida. Então, o estímulo vai ser muito menor. Então, ela vai receber muito menos estímulo cognitivo, ela vai se isolar muito mais, que um dos outros fatores é isolamento social, e o outro é depressão. hum. Então, se você priva, né, o seu sensório de qualquer tipo de estímulo, você está perdendo. E foi muito legal, porque tem coisas na medicina que são, por exemplo, assim, eu imagino que quem ouve menos tem mais demências. Tem coisas que são, você tem uma dedução, que parece lógica, mas é diferente você colocar no estudo e Sim, comprovar. E isso foi verdade. colocado e foi comprovado, né? Então, não foi só um racional lógico, realmente se comprovou isso. Então, todos os meus pacientes que eles são super resistentes a aparelho auditivo, eu falo, olha, é bom Coloca. usar, aquela É educação bom. positiva. É bom. Como você fala, né? É a mudança de comportamento e de memória recorrente. Porque a gente esquece de coisas às vezes, mas a gente esquece por estar distraído, porque a gente esquece mesmo. Mas assim, tem que tomar bastante cuidado mesmo. Vocês que, como a doutora falou, aqui eu também, um comentário, sempre tá de olho nas pessoas, no comportamento, se não mudar muito do esquecimento. Jogo da memória e insônia é um fator? Estou perguntando. Ele não entrou no estudo como um dos 12 fatores de risco, mas a gente sabe que hoje a gente estuda um novo sistema do corpo que chama sistema linfático, que é como se fosse um sistema linfático, só que do cérebro, que durante o sono a gente tem uma limpeza das impurezas do cérebro, como se tivesse uma limpeza. Então, se o seu sono é ruim, você não tem essa limpeza adequada. Então, Sim. pode contribuir sim para a demência. Tá. E eu sempre falo para as pessoas que eu convivo, idosos, fazer palavra cruzada, jogo da memória, esse sudoku ajuda de alguma certa forma? Ah, com
certeza. Tudo que Ajuda? é estímulo cognitivo é muito bem-vindo, ainda mais porque isso tudo que você estimula, a maioria, né, é fora das telas. Ah, tá. Então é bom fazer aqueles livrinhos que vendem em banca, é sempre bom, né? Jogo, caça-palavra, jogo da memória, Isso. é ótimo, ajuda na cognitivo. E sair, né? Eu falei com a doutora Rony que as pessoas têm dificuldade, os idosos ficam muito dentro de casa, e tem que sair, né? Tem que conhecer gente, tem que ir na academia, tem que fazer exercícios, e ali na academia eles conhecem outras pessoas. É bom deixar o idoso interligado com a sociedade. Isso É a mesmo, Adriana Le... namorar, ir para baile, viajar. Quando chega uma paciente minha que viajou, eu fico tão feliz, de É bom, 90 né? anos até centenária. Nossa, quer me fazer feliz? É falar isso. Não é porque é idoso que morreu, né? Que tem que ficar dentro de casa. Vai viver, vai se divertir. A Não, Adriana, gente. a Adriana Leal tá falando assim: a alimentação também ajuda de alguma forma? Com certeza, né? E a gente também, outra alimentação que se estuda para proteção cognitiva é a alimentação mediterrânea, né? Que são peixes, oleaginosas, castanhas, né? Que a gente sabe que, claro, o Brasil, por problemas, por ser um país subdesenvolvido, tem pessoas que não têm acesso, né, Sim. a castanhas, tudo, mas sim, é um fator protetor. Falavam antigamente, nem sei como eu sei isso, mas falavam que o peixe era bom pra cuca, bom pra memória. É mesmo? O peixe ajuda? É O peixe sim, ajuda. E tem um isso. peixe que ajuda mais ou todos os peixes? Todos, assim? Ai, sabe que eu não vou saber te falar? Boa Não, não. pergunta. Eu vou estudar e vou te Vai falar. estudar. Eu É não porque eu acho que sei. todos os peixes eu acho que são bons, né? Eu acho que não tem diferença entre eles. Acho que é bom. Outra coisa que eu ia te perguntar, tá muito em estudo os óleos de canabidiol para paciente de Parkinson. Também ajuda na demência ou você não sabe? Então, o canabidiol, ele veio como uma terapia muito promissora, né? Porque a gente sabe que no nosso corpo a gente tem um sistema endocannabinoide que essa droga pode se ligar nesse sistema. Só que o que a gente sabe é que, por enquanto, para demência, não tem nenhuma evidência científica que a gente fala robusta. Então, o que me assegure é ter um paciente no meu consultório com uma demência e ir lá e prescrever como primeira linha. Então, jamais é indicado como uma primeira linha de tratamento canabidiol para demência. Quando você pode sim indicar num caso que você já tentou controlar o comportamento, assim, que você já tentou a terapêutica preconizada. Então, tudo que está lá nos estudos grandes, que você tem respaldo, que você tem segurança. Você foi lá, tentou A, B, C e D, pode ser sim uma alternativa terapêutica, né? Mas do demais, ele não é a primeira escolha para o tratamento. A Medeiros, ponto Maria de Fátima, eu não sei como que você pode ajudar, doutora, mas ó, por favor, pergunta para ela se pode falar alguma coisa, pois o médico passou para mim fazer o exame do mapa hoje, fui pegar o resultado e não deu para registrar o exame do coração. Não sei. Ai, eu não entendi. Por O que será que favor, aconteceu? pergunta para ela se pode falar alguma coisa, pois o médico passou para mim fazer o exame do mapa hoje, fui pegar o resultado e não deu para registrar o exame do coração. Medeiros, eu acho melhor você ir lá, falar com o seu médico, ir com a equipe responsável aqui, porque Eu não ela não vai consegui conseguir te ajudar. compreender, mas é melhor ele responder, né? Se aconteceu alguma coisa, que às vezes foi um erro técnico e às vezes ela tá preocupada, É, né, tadinha? é bom retornar ao Vai que médico foi um aonde erro você fez. técnico do aparelho, né, tadinha? Ela tá preocupada. Então é bom ligar lá. Volta lá, fala com o médico para te Desculpa não ajudar. poder te ajudar mais. Cadê minha irmã cardiologista para tentar. Não, mas é melhor ligar. Então é família de médico, então. Família de médico. É sim, minha irmã é cardiologista, meu cunhado é urologista, meu pai era cardiologista. Legal, que legal. Sempre tem mais algum sistema. É, Tem mais alguma coisa para falar sobre demência ou a gente falou tudo? Não sei. Ah,
Sempre tem, né? Sempre tem agora, assim, na minha mente que venha. Eu acho que a gente falou bastante coisa importante, claro que tem diversas, milhares, mas eu acho que eu quero aproveitar para passar um recado muito importante. Que as pessoas, infelizmente, elas se concentram muito em cápsulas milagrosas, né? E mesmo muitos médicos prescrevem isso e não tem evidência nenhuma para a demência, né? Então, nós estivemos lá no Hospital das Clínicas, um lugar de muito nome, né? E ninguém toma lá, né? Então, assim, não tem evidência, sabe? Ômega 3 não tem evidência para demência, ginkgo biloba não tem evidência para demência, vitaminas não tem evidência para demência. O que a gente sabe, por exemplo, que a vitamina B12 baixa pode dar sintomas de neurológicos, vamos supor, que contribuam. Mas do demais, não tem indicação de ficar tomando vitamina, Deus dará, né? Com esse objetivo, porque isso é muito comum no consultório. E tudo que não está indicado está contraindicado, ainda mais para uma geriatra, porque isso é dinheiro, é um remédio a mais que está entrando no seu organismo, que pode estar interagindo com outras substâncias e você nem sabe, que pode estar prejudicando o seu rim, que pode aumentar risco de sangramento. E com esse dinheiro que você está gastando, que deve dar mais de R$ 100 com certeza por mês, vai numa academia, investe num bom profissional, Sim, né? sim, verdade. Compra um look novo para treinar, um tênis legal, então vai fazer uma viagem, porque com esse dinheiro, se você multiplicar, né, do tempo que usa, vezes, né, os juros compostos, enfim, Vai é dar uma perda de tempo, de é dinheiro e uma de perda de tempo. tempo. A Adriana Léo tá perguntando um negócio que a gente já falou, mas é bom ressaltar e a live vai ficar salva, pessoal. Quem perdeu um pouco dessa live vai ficar salva. Tem idade para desenvolver a demência ou é só depois dos 60 e 70? Pode falar, doutor, Ah, novamente. pode falar. Não, Uhum, você aprendeu não, você hoje. fale. Você, é claro, com você instruindo, a gente aprende que pode se desenvolver em qualquer idade, né? Isso, Depende da genética do paciente, mas é isso. mais comum com mais de 65 anos, não é verdade? Pronto, Viu? gente, ó, já Ó, ganhei a noite já. ah, é claro que a sua explicação foi muito fácil. Que bom. É, ia perguntar, eu ia falar que é sempre bom levar o idoso no médico de confiança, num médico capaz que possa passar todos os exames. Você é de Ribeirão Preto, então quem é Eu da sou de Ribeirão São José do Rio São Preto. José do Rio Todo mundo Preto, quem que confunde, não é tem problema. verdade. São José do Rio Preto pode levar no consultório da doutora Carolina Saad, que ela vai te atender muito bem. E para quem não é, segue ela para você ver os conteúdos de demência, para ver os mitos, para ver as verdades, para ver tudo que ela fala sobre demência e geriatria que vocês vão gostar. Mas eu acho que é super importante não ficar tomando remédio o tempo todo. A vizinha falou isso. A tia do WhatsApp falou isso. Na televisão deu isso. Não, é bom sempre consultar um médico, fazer os exames e passar por uma rotina, não é mesmo, doutora? Com certeza. Então, para finalizar a live, que eu agradeço obrigado por você ter vindo, disponibilizado o seu tempo, explicar um pouco mais sobre essa doença que é tão preconceituosa, né? Porque as pessoas passam, ó o demente lá passando, ó o demente passando. Isso, E em vez de cuidar das pessoas, elas ironizam e deixam a pessoa mais triste do que é. Você isso mesmo. podia dar um recado final pra gente? A gente chama de dementismo, né? E que então, né, gente, todos nós vamos envelhecer, se Deus quiser, né? Meu pai dizia que só não envelhecia quem morria antes. Verdade. Então, que a gente construa hoje, né? A nossa geração, ela tem muito mais informação do que se tinha antigamente para como envelhecer bem. A gente tem muitos instrumentos, né? Então, olha esse estudo maravilhoso sobre esses 12 fatores de risco, né? Então, vamos investir hoje, porque envelhecer é perder um pouco da nossa reserva. Então, agora é hora de fazer nossa reserva, né? Fazer academia, ser feliz, meditar, ter um propósito de vida, que isso é muito importante, família, né? Que é claro, as pessoas não escolhem, mas enfim, ter uma rede de apoio, fazer atividade física, ter mais contato com a natureza e comer de forma saudável. Não tem problema tomar um vinho, tomar uma cerveja,
comer uma gordurinha, comer um chocolate. Não é isso que vai fazer você não ser uma pessoa saudável. É só você ter equilíbrio, você escolher o momento certo para fazer essas extravagâncias, né? Então eu acho que é isso. A gente tem tudo para ser centenários muito felizes e com muita autonomia. E se Deus quiser morrer andando, assim, morrer muito independente, com mais de 100 anos. Amém. Os comentários aqui te elogiando, agradecendo pela live, pela explicação excelente. E eu coloco também que muito obrigado e você explicou esse assunto que é tão difícil, que tá sem pauta na mídia, de um jeito tão leve e divertido para a gente entender. Muito obrigado, doutora. Eu Uma que boa noite para você. agradeço, eu agradeço muito pelo convite, viu? Muito pela oportunidade de falar desse tema que é tão importante. Que Deus abençoe você e todos. E estamos aqui com as portas abertas quando você quiser. Segue lá, DRA Carolina Saad Geriatra. DRA, doutora Carolina Saad Geriatra, que você vai achar tudo. Obrigado, doutora. Uma boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.